Bom dia, segundo ano, sejam bem-vindas. Mais uma aula de História, Cleiton aqui, para dar seguimento no nosso assunto já de conclusivo, onde na última aula nós falamos sobre colonização espanhola. Vamos continuar falando desse assunto. Praticamente, eu acho que essa última aula de colonização espanhola, o assunto ele é, ele é pequeno e nós não vamos avançar muito, não. Apesar de que amanhã temos mais uma aula também. Mas vamos seguindo. Na última aula falamos aí sobre a primeira parte, né, do assunto sobre colonização espanhola. Falamos dos colonizadores que chegaram na América. Falamos dos sistemas de capitanias, ó, sistemas de capitulações e adelantados, escalas de contratação e administração. Na aula de hoje vamos falar da divisão política administrativa da América Espanhola. Vamos lá, né? Então, como a gente estava falando na última aula, a conquista e a ocupação territorial, aí no século XVIII, ele vai se dar por esses europeus, né, que a gente estava falando. Não só Portugal e Espanha foram os pioneiros, mas depois também teríamos aí a presença de outros países também interessados nessa política. Seriam aí a Inglaterra, a Holanda, França também. E vão seguir disputando ou tentando, não respeitando, né, melhor dizendo, o Tratado de Tordesilhas. E, e aí assim vai se dar o desenvolvimento aí por parte na América Espanhola. O papel principal dessas colônias era sempre de estar produzindo e gerando riquezas para a metrópole. Foi a mesma coisa que se deu aqui com o Pacto Colonial, não é? Quando a gente estava estudando aqui o Brasil, que vai se dar, na verdade, né? Ainda. A gente estava estudando o Brasil e colonização portuguesa, mas não chegou nessa parte. Seria futuro ainda no Brasil a questão do pacto colonial, né? Mas aqui já dá uma amostra disso, porque na Espanha, como as semelhanças, né, entre os tipos de colonização. Pessoal, vai estar travando para mim, não vai resolver para mim. Tá travando? Deixa eu aumentar mais aqui, peraí. Ver se melhora. Tá travando Para mim, tranquilo. Para mim, tá tranquilo. Para tranquilo? mim também tá normal sua voz. Então deve ser sua conexão, Andressa. Vamos lá, né? Se continuar travando, você fala aí. De qualquer coisa, você sai e volta de novo. Então, era isso. O papel principal dessas colônias era produzir para a metrópole. E a produção ela era tida de maneira diversificada, com essa intenção de fazer, como posso dizer, de sustentarem lá, né, as necessidades locais. Mas também tinha essa atenção para a produção em excedente para a, abastecer a metrópole, que seria a Espanha, né? E aí a gente está vendo aí como na distribuição da economia colonial na América Espanhola alguns tipos de produtos que eram comercializados aqui ou que eram trabalhados em determinadas áreas da América Espanhola. Tinha uma organização na produção dessas áreas, como aí podemos ver cana-de-açúcar, né? Por exemplo, porque a gente acredita que a cana-de-açúcar é mais voltada para Portugal, né?
Mas a Espanha também tinha aí no México, nas Antilhas e em Cuba, produção de cana. De algodão também, tabaco. E isso se dava assim de cada país colonizador, que era a metrópole, que tinha essa posse definitiva de sua colônia. E somente ele poderia desenvolver atividades econômicas por lá e também atividades comerciais, né? Que era uma exclusividade econômica. E assim foi acontecendo de maneira bastante lenta. Não tinha muitas ameaças, porque esses povos locais já estavam em rendição, né? Rendição já tinha se rendido mesmo. A resistência não foi suficiente para poder. Os arcos e flechas não foram suficientes para combater as pólvoras. E aí a metrópole seria a detentora deste monopólio do comércio da colônia. E não permitindo, obviamente, o surgimento de competidores e de concorrentes. Era só ela que comandava isso aqui tudo. Não tem concorrência aqui. E ela vai plantar, tipo cacau aí na Venezuela, e também tabaco na Colômbia, Venezuela também, Cuba, a depender da necessidade e a depender também do tipo de solo que se tinha para produzir. Por exemplo, no México, nas Antilhas, era perfeito para cana-de-açúcar, então seria cana-de-açúcar. Anil, aqui na América Central, Venezuela e Chile, mas também tinha, claro, a grande atenção voltada para a questão dos metais preciosos. Porque voltamos um pouco atrás naquela questão que a gente tinha estudado lá atrás, bem lá atrás. Eu comentei até, não aprofundou tanto, mas eu falei aqui da questão do Eldorado, que era aquele sonho que se tinha, esses países colonizadores, de encontrar esse paraíso repleto de metais preciosos, que seria Eldorado. Eldorado, então, daria a possibilidade do enriquecimento. E todo mundo sonha, né? Com um bilhete aí da Mega Sena premiado. Era mais ou menos isso, esse tipo de achado que se teve aqui. E foi descoberto aí no vice-reinado do Peru e da Nova Espanha. Então, e depois, no segundo momento, de Potosí. Mas nesse primeiro momento é o vice-reinado do Peru da Nova Espanha. Que eu tinha falado na última aula, né? Sobre a questão da da administração mais rigorosa que se tinha e nos vice-reinados, que é como se fosse uma pizza, né? Pega uma pizza e divide ela em 4 partes. E aí vai ter Nova Espanha, Nova Granada, Peru e da Prata, que é a Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E Bolívia também. Eram as capitanias que estavam ali se desenvolvendo. E para você ter uma ideia, né? Mais ou menos era 2 milhões de quilômetros quadrados uma um desses vice-reinados. Então era um território amplo para poder se administrar. Mas era um tipo também de acordo feito de divisão das partes, que seriam partes autônomas. Na Nova Espanha não podia se intrometer na Nova Granada, que eram vice-reinados diferentes. Então, eram 4 vice-reinados, seguindo aquela ordenação que a gente falou na última aula de cabildos e audiências. Então, a produção atendia primeiramente as necessidades locais, depois o mercado europeu. Mas a produção era tão alta que não tinha problema do mercado europeu ser abastecido. Mas, como a gente estava falando, a questão toda se volta para a estação de metais preciosos, né? A estação de metais preciosos ela vai se dar primeiramente lá no vice-reinado do Peru, e aí já vai começar a ter essa exclusividade na mineração. Era tipo, todas as atenções foram voltadas para essa parte. Então, a economia da América Espanhola vai se caracterizar pela exploração de metais preciosos, que era ouro e prata, principalmente, né, turma?
e nessas regiões aí do Novo México e do Peru. Então, a exploração da prata foi maior no primeiro momento, mas a do ouro também não ficou atrás. Foi se desenvolvendo aí. E claro que isso foi controlado por grandes grupos financeiros também. Inicialmente, extraiu-se o ouro de aluvião na região das Antilhas e na América Central. Para tal, os espanhóis recorreram ao trabalho dos indígenas escravizados. Aqui é um fator importante para ser destacado, porque a gente, como aqui também aconteceu no Brasil, nós temos aí uma preocupação, digamos assim, e os livros didáticos também acompanham nessa dinâmica, e módulos e tudo mais, de destacarmos a escravidão negra aqui, que foi, claro, um período de grande importância que deve sempre ser dado à nossa história e deve ser estudado. Mas também nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, da escravização dos indígenas, porque aconteceu. E aconteceu num período que foi bastante intenso, porque a gente estava falando no começo do ano, do curso, né? A partir de 1530 é que começa a vir a existência da colonização do Brasil. A invenção do Brasil ela se dá a partir de 1530. Até de 1500 a 1530 foi apenas aquelas visitas esporádicas que nós falamos aí, expedições de Patacostas, né? Cristóvão Jacques, Duarte Coelho, e ficou por ali mesmo. Mas, a partir de 1530, o Brasil foi inventado. O Brasil é uma invenção, é uma criação nesse aspecto, mas que teve o braço e a força dos próprios indígenas nesse processo. Os indígenas, né? Tem até tem um poeminha do Oswald de Andrade, né? Que fala dessa questão o nome dele é Erro de Português. E aí esse poeminha fala assim: numa manhã de chuva, o português chegou aqui e vestiu o índio. Se fosse numa manhã de sol, o índio teria despido o português. Que era justamente essa ideia de que da questão da confiança que se teve por parte dos indígenas que aqui estavam, Tupi, em relação aos europeus que chegaram aí. Mas que depois houve não foi uma guerra de conquista, mas foi uma dominação total, porque houve a ganância, e esses povos europeus não quiseram experimentar um outro tipo de experiência nessas relações que se tinha aqui. Foi logo partindo para a questão da dominação, porque que era isso que queria, era isso que estava no coração deles. Mas a gente tem que lembrar que a escravização indígena aconteceu aqui no Brasil durante muito tempo, tipo, de 1530 aí foi indo até 1620, 1630, mais ou menos, que vem a questão da escravização da escravização negra. Deve ser destacado isso aí. E a mesma coisa acontece lá, a escravização do indígena também ocorreu. Mas ninguém é falado, não se fala disso. O que se fala mais é o quê? Da escravização do negro. Muito. Mas não fala muito da escravização do índio. O índio é tido como preguiçoso, como alguém que tentaram adaptar o trabalho, mas não deu certo, porque ele era preguiçoso. Essa é a ideia que se vende, né? A ideia de pintar a criança aí no dia 19 de abril, né? E dia do índio, como se fosse índio fosse isso, né? Índio não é isso, não. Índio não é fantasia. Índio não é fantasia. Índio não pode ser representado dessa forma. E a forma que a escola trabalha com essa perspectiva deve ser alterada, porque é uma forma ultrapassada já. Mas que a educação infantil, principalmente, trabalha muito essa questão, né? Mas aqui houve essa situação do trabalho indígena, não é? O trabalho que foi recorrido dos indígenas ali que foram escravizados. Em meados do século XVI, mudou o cenário da extração mineral com a descoberta das minas de prata de Potosí, no vice-reino do Peru. A extração desse metal se tornou atividade predominante na América colonial hispânica. Então, primeiro, como a gente estava falando, a prata, né, foi depois o ouro também não ficou atrás.
mas a gente não se deve esquecer que o regime empregado era o monopólio real, aplicado através do imposto e também do quinto, como vai ser aqui no Brasil, que nós vamos estudar a mineração. Nas grandes minas dos vice-reinos do período da Nova Espanha, predominou o trabalho indígena, recrutando de acordo com o sistema de repartimento, adaptação da mita inca, não é? E também da atividade lá asteca, né? Do Guatequil, asteca. Então, o que era a mita, então? Nessa forma de trabalho, as tribos eram obrigadas, então, a fornecer um certo número de trabalhadores. Presta atenção nessa parte, hein? Que é importante. A mita, então, era a obrigação que esses povos tinham de fornecer um número de trabalhadores. Então, por essa prática, turma, chamada mita, alguns indígenas eram escolhidos por sorteio, vamos dizer assim, em suas comunidades, para realizar um tipo de trabalho forçado nessas minas. Muitas vezes eles eram em alguns casos, poderia-se dizer que era remunerado, mas no maior dos casos era mesmo um trabalho exploratório, sem nenhum tipo de remuneração, né? E esse tipo de trabalho compulsório tem origem incaica, por isso que a gente fala também que a mita era de origem incaica, que foi adaptada aqui na colonização da América Espanhola. Certo? Então, a mita é uma forma de trabalho que vai ser a tentativa de utilizar o número de trabalhadores indígenas, não é? Mas aí, como sempre, vai ter as resistências, vai ter as fugas, não é? Vai ter tudo isso. Aqui outro ponto, né? Aí, da agricultura, mineração e pecuária. Bom, dá para ver aqui, ó, onde mais ou menos teria se capacitado a exploração. Aqui nós podemos ver prata, tá vendo? Aqui em cima, Cuba, principalmente tabaco. Até hoje, Cuba tem essa tradição de fazer o tabaco, o melhor tipo de tabaco existente, é o cubano, que é muito caro e de qualquer forma, é bastante procurado até os dias de hoje, né? O anil, aí em cima do Porto Belo, que não é a escola, e cacau também, aqui, nessa região de Cartagena, embaixo de Cartagena, né? Aqui já embaixo tem lhamas também, ó, alpacas, gado também, e o sistema de vice-reinados. Bom, forma de exploração do trabalho, repartimento, era o que era a mita e o quatequil. Sistema de trabalho muito utilizado nas minas de ouro e prata, que consistia na exploração da mão de obra indígena em regime compulsório por tempo determinado. Ou seja, também era um contrato, né? Na mita, o repartimento era um costume incaico, mas tinha um aproveitamento do índio na mão de obra, né? Mas era só tipo 4 meses, 3 meses, a depender do acordo. Não era para ser escravo a vida inteira. Não era assim. Era um acordo que se tinha um prazo determinado. Os indígenas eram selecionados pelo líder da comunidade para prestar serviços. Eram enviados ao local para trabalhar em atividades insalubres. E aí também muitos também não resistiam, porque as atividades eram pesadas, o trabalho era exaustivo. Além do salário, recebiam parte da produção do minério extraído por partido. Forma de exploração do trabalho, a encomenda, é a outra parte que se contempla
completa, melhor dizendo, completa a mita, né? A encomenda. Já na encomenda é diferente, era uma espécie de concessão dada pela coroa a uma pessoa, o encomendeiro. Era como se fosse aí parecido também com foi as capitanias hereditárias, né? Cada capitão donatário recebia uma donataria. E aqui foi mais ou menos o encomendeiro que recebia essa encomenda para explorar e distribuir o trabalho indígena. E em troca era o que tinha? Deveria catequizar os índios e prestar colaboração militar à coroa. Era parecido mesmo com a capitania hereditária, né? Que tinha a função de fundar vilas, de usar a mão de obra indígena, de ocupar a terra e tudo mais. Mas assim como na mita, a encomenda também tinha as extenuantes jornadas de trabalho, que atingiam todo mundo, de homens, mulheres a crianças, e que ocasionaram o desaparecimento de milhares de indígenas, porque a maioria não aguentava e morria. E assim foi o repartimento, ou a encomenda. Haciendas, agricultura e criação de gado. As haciendas eram grandes propriedades que funcionavam no sistema de plantation, de produtos tropicais e de criação de gado para mercados locais e europeus. Aí o sistema de plantation é um sistema que vai dar ênfase a um tipo determinado de produção. Não é como se deu aqui o plantation no Brasil, foi a cana-de-açúcar. Mas também a gente vai ver movimentação de gado, quando a gente viu o mapa aqui, tá vendo? Aqui, movimentação de gado aqui, na América Espanhola. A forma de trabalho era haciendas, né? Que eram também um tipo de trabalho compulsório na agricultura e na criação de gado. E a partir de 1550 que veio o repartimento também, e também africanos escravizados para trabalhar lá na América Espanhola. A quantidade de trabalhadores de escravos africanos, né, escravizados, era pouco, em detrimento, porque ao outro, o indígena, porque o indígena tinha em quantidades maiores, né, porque estava na terra dele, ele foi escravizado lá. E depois veio o trabalho assalariado, que também era um salário irrisório, para conter os ânimos de revolta e de exploração. Mas o mais foi a mão de obra utilizada na América Espanhola, foi essa mão de obra indígena mesmo, não é? E que por trabalho compulsório. O escravo africano foi pouco utilizado na América Espanhola, como falamos. A maior exceção foi Cuba, onde a produção açucareira entre os séculos XVIII e XIX levou à adoção da escravidão africana em grande escala. Mas, fora isso, acho que só em Cuba mesmo, e na Venezuela um pouco, mas foi mais indígenas no seu total. Colômbia e Venezuela em menor escala. Cuba, não, acho que é menor escala Venezuela. Foi só Cuba em alta escala. Em menor escala, Venezuela e Colômbia, é verdade. E foi assim. Formação da sociedade mestiça, então vai se formando também, como se formou aqui. No caso do Brasil, teve aí brancos, negros e índios, né? Geraram cafuzo, mulato e mameluco. Mamelucos, né? E ocorrendo uma miscigenação da população. Presença de diversos grupos étnicos na América Espanhola proporcionou a formação de uma sociedade mestiça. A união interracial ocorreu em todos os níveis sociais. Para a gente ver também que a união interracial não se deu somente no Brasil, mas também na América Espanhola. Mas essa marca ficou mais impregnada aqui no Brasil, né, como colônia de Portugal. Mestiços, no entanto, enfrentaram dificuldades de integração social, problemas que persistem até os dias atuais. E aí são obrigados, muitas vezes, a tentar a vida em outros lugares.
porque não encontra oportunidade no seu país de origem. E a exclusão social, né? Porque aqui já afeta também a origem, o pessoal da origem africana, foi mais acentuada ainda, muito forte aqui no Brasil. A escravização também foi mais utilizada aqui no Brasil, a escravização africana. Lá teve, mas foi em menor escala, mas existiu. E também o povo africano também foram obrigados a trabalhar por lá, pela América Espanhola. E a formação da sociedade mestiça, essa imagem, indígenas paraguaios do povo Maca dançando durante a celebração do Dia Internacional do Indígena Americano de Puente de Manso. Foto, imagem do Paraguai, 2010. Bom, foi isso. Terminamos aqui o assunto. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim que eu não expliquei direito? Eu queria que eu falasse novamente. Não, Cleiton, para mim tá tudo tranquilo. Ah, que bom, Duda. Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Não, Cleito, você arrasa. Me tira uma dúvida. Sim. Você viu que eu te enviei um trabalho lá com a Cássio do Class Escolar, depois a gente resolve a nota, mas para entregar? Não entendi, que cortou aqui para mim um pouco. Você falou o quê? E você viu o trabalho que eu entreguei lá no Class, que eu entreguei com atraso, aí você falou, depois a gente resolve a nota, Sim, mas sim, no sim. break. Sim, foi aquela questão do... Foi o quê, meu Deus, que eu passei para você? Já esqueci. Foi para fazer em PDF. Foi o que mesmo que eu pedi? Eu já esqueci. Eu me esqueci agora, deixa eu te fazer o Aí eu quero um vídeo para Eu comentar? enviei Foi? Não 7. foi? O vídeo foi do primeiro ano, não foi aqui. Eu passei o que aqui mesmo, hein? Esqueci. Eu também não lembro agora. Mas você corrigiu o nosso Não, teste? tudo bem, tudo bem. Não, já corrigi tudo já. Mas eu vou falar disso na próxima aula de amanhã, porque já terminamos aqui o assunto. E aí vamos fazer um exercício amanhã, e aí eu tiro um tempo para corrigir o teste e a gente faz umas 3 questões desse assunto amanhã de exercício e eu corrijo o teste e dou as notas de vocês. E aproveito também para dar as notas das atividades, né? A gente resolve isso de vez. Acho que é isso que tenho para falar para vocês hoje. Acho que foi isso mesmo, não tem muita coisa mais para dizer. A gente terminou o assunto já, era um assunto pequeno, de 2 aulas mesmo, e aí a gente vai para um outro assunto. E eu vou ver se é possível fazer. Senão, a gente faz a prova só com isso aqui. Mas acho que Brasil e Filipino a gente tem que tratar ainda no primeiro trimestre. A gente vai entrar em Brasil e Filipino. Acho que mais umas 4 aulas de Brasil e Filipino. Acho que nem vai isso. Mas tem ainda projeto aí, né, no meio do caminho, que deve tirar um pouco do nosso tempo. É isso. Acho que estamos indo até bem, assim, né? Apesar do que está acontecendo no mundo inteiro. Estamos aí dando conta do recado. O cansaço se faz presente, mas a gente vai resistindo aí. Mas então fica como para a gente? A gente já fez todas as atividades daqueles 7 pontos ou faltou alguma coisa? Faltou, não foi? Acho que faltou. Deve ter faltado uns 2 pontos ou 3. Bom, acho que faltou. Bom, então, já que faltou, eu vou ter que colocar uma atividade para vocês fazerem outra, né? Eu vou ver se eu consigo. Será que dava para vocês? Depois tem um texto aqui, mas para digitar ele vai ser. Dava para o quê? Eu acho que eu vou tirar uma foto dele, se der, e enviar para vocês. Mas amanhã eu faço isso, amanhã eu vejo. Se der tempo, eu digito hoje ainda, porque está no livro aqui. E eu tenho que digitar, eu não tenho ele na forma de digitada. Talvez eu possa escanear também, né? Acho que eu vou fazer isso, vou escanear ele e vou deixar no Class para vocês fazerem. Essa atividade diz respeito a. É porque eu tinha um vídeo também muito interessante para passar para vocês. Eu queria pontuar, eu queria fazer como eu fiz o peruano, que eu pedi para eles comentarem um vídeo. Fazer um comentário de 2 parágrafos. Eu vou ver se eu faço esse ou então o outro, que é uma interpretação de texto mesmo. Acho que a disputa de Sepúlveda e Las Casas acho que é mais interessante. Eu vou colocar para vocês fazerem. E aí eu vou querer duplas nessa atividade agora. Deve ser uns 2 ou 3 pontos para a gente fazer.
Mas amanhã eu trago mais informações, eu vou ver direito aqui hoje de tarde e amanhã a gente conversa a respeito disso. Viu? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Um beijo aí. Tchau. Tchau, Cleiton. Tchau, tchau. Tchau, Cleiton. Tchau, tchau, Duda. Tchau, meninas.